União estável e responsabilidade patrimonial na execução trabalhista. Esse é o assunto de hoje. O companheiro ou a companheira do sócio ou da sócia da empresa executada tem responsabilidade pelo pagamento dos débitos trabalhistas? Questão totalmente prática no dia a dia forense, e eu vou explicar aqui para vocês quais são as consequências jurídicas e como os tribunais têm entendido sobre o assunto. Então, fiquem até o final do vídeo. Olá, meu nome é Humberto, sou procurador do município e atuo na área trabalhista desde 2005. E eu vim aqui ajudar você que está iniciando na advocacia trabalhista ou que já atua, mas quer ampliar os seus conhecimentos, para você que está estudando para passar na prova do exame da OAB ou prova para concursos públicos, trazendo vídeos semanais sobre direito material e processual do trabalho. Beleza? E por causa disso, eu já peço para vocês deixarem um like nesse vídeo. Vamos imaginar o seguinte caso. Em sede de execução definitiva, o exequente realizou tentativas de ver o seu crédito satisfeito, mas todas foram infrutíferas. Foram realizadas pesquisas em nome da reclamada, na tentativa de encontrar bens passíveis de penhora, mas todas foram negativas, ou seja, não encontraram absolutamente nada. Requereu, então, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, direcionando os atos executivos para os sócios, mas a execução também foi infrutífera. Entretanto, um dos sócios da reclamada possuía união estável. O exequente requereu a inclusão da companheira do sócio no polo passivo da execução, sob o fundamento do artigo 790, inciso 4 do CPC. E aí, a nossa pergunta é: a companheira de união estável tem responsabilidade pela dívida trabalhista? Gente, antes de responder a essa pergunta, eu preciso explicar para vocês alguns pontos. O primeiro deles é responsabilidade patrimonial. A responsabilidade patrimonial, ela vem descrita no artigo 789 do CPC e em síntese do necessário. Significa que todo o patrimônio do devedor responde pelas dívidas que ele contraiu, salvo as exceções legais. O artigo 790 do CPC, ele prevê a extensão dessa responsabilidade patrimonial para terceiros. E o que nos interessa aqui é o inciso 4, que dispõe sobre a responsabilidade patrimonial, e aí eu vou ler para vocês o que diz o inciso 4. Do cônjuge ou companheiro, nos casos em que os seus bens próprios ou de sua ameação respondem pela dívida. Também vou mencionar o parágrafo 1º do artigo 1663 do Código Civil. Dispõe o seguinte: as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra e os do outro na razão do proveito que houver auferido. E complementando, nós temos o artigo 1664 do Código Civil, que descreve o seguinte: os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher, para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Ou seja, gente, o que esses artigos eles traduzem de uma forma bem resumida? Que tudo que for oferido durante a constância do casamento ou da união estável e for revertido para atender às necessidades da família ou do casal, respondem pelas dívidas, tá certo? E aí, vejam só, relembrando o nosso caso, não foram encontrados bens dos sócios, não foram encontrados bens da pessoa jurídica, e aí o reclamante requereu a inclusão da companheira de um dos sócios no polo passivo da execução trabalhista, sob o fundamento deste artigo, o 790, inciso 4. Aqui eu vou explicar para vocês de uma maneira bem sucinta sobre o regime de bens, mas antes de continuar, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês fazerem os seus comentários, deixarem aquele like, porque nesse caso eu vou entender que vocês estão gostando do conteúdo e isso faz com que eu venha aqui e produza muito mais vídeos igual a este, tá bom, gente? Todos nós sabemos que no Brasil, quando as pessoas elas se casam ou quando elas contraem união estável, a regra do regime de bens qual que é? É o da comunhão parcial, ou seja, tudo aquilo que for contraído depois do casamento ou da união estável é de responsabilidade do casal, e incluindo dívidas, incluindo bens, enfim. Entretanto, há casos em que se adota o regime da separação total de bens, e isso
tem total influência na questão do companheiro, da responsabilidade patrimonial do companheiro ou da companheira, porque aqui nós estamos tratando especificamente da união estável, tá certo? E aí, qual que é o entendimento dos tribunais? Eu trouxe aqui para vocês, deixa eu chegar aqui na telinha, eu trouxe aqui para vocês o entendimento do 18º Tribunal Regional, o TRT da 18ª Região, que deu uma decisão recente, tá bom? Agora em dezembro de 2023, e ele diz o quê? Gente, eu deixei aqui grifado, porque realmente o que interessa pra gente é essa parte grifada aqui. A parte de cima que eu não grifei, vocês podem até ler, mas fala justamente a questão do artigo 790, inciso 4, enfim. E o que importa pra gente? Importa isso daqui, ó. Nesse passo, tendo em vista que a suscitada e o sócio executado vivem em união estável com regime de separação total de bens, não há meação, de modo que a companheira não pode responder pela dívida contraída pelo sócio da executada, ainda que contraída na constância da união estável. Ou seja, união estável, separação total de bens, a companheira ou companheiro do sócio ou sócia da executada não responde pela dívida. Tá certo, gente? E eu já queria aqui pedir para vocês o seguinte: não percam a oportunidade de vocês adquirirem o meu e-book sobre equiparação salarial com comentários à Lei 14.611 de 3 de julho de 2023. Essa lei aí, ela alterou a equiparação salarial e incluiu alguns artigos e alguns parágrafos do artigo 461 da CLT. Então, se vocês quiserem conferir esse material, quiserem adquirir, basta clicar no link que eu deixei disponível aqui embaixo, tá certo? Gente, vamos lá. Uma coisa que eu preciso falar para vocês, que eu já estava quase me esquecendo aqui, porque ficou na outra página, eu já ia esquecer. Casamento. No casamento, gente, é a mesma coisa, tá? Vejam só essa emenda. Na hipótese, o sócio executado e sua esposa celebraram pacto antinupcial, por meio do qual ficou definido o regime de separação total de bens para o matrimônio a ser realizado, cabendo a cada um dos cônjuges a livre administração de seus bens, o que já inviabiliza a pretensão obreira para que a execução avance sobre os bens pessoais do cônjuge. Ademais, na hipótese, inexiste comprovação de que a esposa do sócio executado tenha oferido qualquer proveito econômico em razão do labor do referido sócio, ou seja, a renda do executado tenha contribuído para o seu patrimônio. E aqui, gente, eu só preciso fazer uma ressalva que é extremamente importante, tá? Caso fique comprovado que o cônjuge ou companheiro tenha oferido qualquer proveito econômico decorrente do trabalho ou da renda do sócio, aí sim pode ocorrer a inclusão do polo passivo da execução trabalhista, excepcionando o regime da separação total de bens, tá certo? Seja no casamento ou seja na união estável, tá bom? E, gente, é o seguinte, eu vou deixar este material aqui disponível aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, de forma gratuita, tá certo? Um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.